Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidá-lo a participar comigo em uma jornada bíblica e nós desvendarmos os mistérios das parábolas de Jesus. Hoje eu quero dar início a esse estudo, tendo como primeiro estudo a parábola do tesouro escondido. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, diz: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, que negocia boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou-a. Bom, essa pequena história não é uma parábola muito difícil de se interpretar, mas ela traz aplicações muito sérias na nossa vida. Jesus contou essa parábola e o fato de Jesus narrar por parábolas era para instigar nos seus ouvintes um espírito de investigação. Existem parábolas fáceis de se interpretar e existem parábolas um pouco mais complexas de se interpretar. Então Jesus ele contava parábolas para que aqueles que quisessem realmente conhecer, adentrar o reino dos céus, eles começassem a pesquisar, eles começassem a raciocinar, a buscar a compreensão daquilo que Jesus ensinava. E Jesus falava frequentemente por parábolas para evitar um confronto direto com os fariseus e os saduceus, que eram as pessoas, os homens religiosos naquela época. Então Jesus frequentemente contava parábolas para que não houvesse um contato, um confronto direto com esse grupo. Porque se esse contato, esse confronto fosse acontecendo, seria muito provável que Jesus morresse antes mesmo do que estava prescrito na lei, ou de forma contrária àquilo que estava escrito na lei. Então Jesus ele tinha esses dois propósitos. Primeiro, ele evitava um confronto direto com os religiosos. Segundo, ele instigava nos seus ouvintes o espírito de investigação. E nessa parábola propriamente dito, Jesus ele narra a história de dois homens. Um é um trabalhador do campo. Observe que no versículo 44, o homem que encontra um tesouro, ele está no campo. E o outro homem, ele negocia boas pérolas. Então trata-se aqui de duas parábolas, mas que elas têm certas similaridades. Nós podemos destacar aqui como similaridade que ambos eles trocaram tudo que tinha pelo tesouro que encontraram. Nós podemos encontrar aqui também a alegria em que ambos tiveram. Então, essas duas parábolas, elas narram a alegria que o pecador tem, a alegria que o cristão tem em receber o reino dos céus. O primeiro homem que encontrou a parábola no campo, ele encontra ocasionalmente. Ele não estava em busca de um tesouro. Ele estava arando a terra. Era um trabalhador de campo. Naquela época era muito comum as pessoas de posses enterrarem em determinados locais os seus tesouros, porque existiam conflitos, existiam guerras, e assim eles não perderiam os seus tesouros para o exército que vencesse a sua nação. Você sabe que quando haviam guerras, o exército vencedor podiam pegar todos os bens em que eles encontrassem na cidade. Isso era chamado de despojo, né? Então o homem ou as famílias enterravam seus tesouros em determinados locais que só eles sabiam. E uma vez que tivessem enterrado, eles preservavam em sua memória aquela localidade. Esse trabalhador ele encontra esse tesouro. Ele deixa o tesouro onde está, ele vai e vende
tudo que ele tem para comprar aquele campo. Aí você deve estar se pensando, nossa, mas esse homem, ele fez algo errado. Não, ele, propriamente dito, ele não errou, ele não falhou, ele usou de sabedoria. Se o dono do terreno, o contratante, o patrão que contratou esse homem, soubesse da existência desse tesouro, ele não teria vendido as suas terras. Mas a Bíblia nos diz que ele vendeu a terra. Então ele não sabia desse tesouro. E o homem que encontrou esse tesouro, que enterrou, que vendeu tudo que ele tinha, ele comprou esse campo. E isso nos fala de renúncia. Para possuirmos o reino dos céus, é necessário renunciarmos a muitas coisas. É necessário trocarmos muitas coisas. Tirarmos muitas coisas de nossa vida. Porque o reino dos céus vale muito mais do que o mundo pode nos oferecer. Esse homem, esse primeiro homem destas parábolas, ele tipifica a pessoa que encontrou o reino dos céus ocasionalmente. Ele, sabe aquela pessoa que não tinha contato com cristãos, que não tinha contato com os crentes, que não ia para a igreja, mas um dia ele se encontrou com Jesus de forma ocasional, não de forma proposital, mas de forma ocasional. Ele atendeu a um convite de ir a uma igreja. Jesus falou ao seu coração. Não era o que ele esperava, não era o que ele planejava, mas ele se rendeu, ele se entregou aos pés de Jesus. Já o segundo homem, em contrapartida, ele é negociante de boas pérolas. Isso tipifica a pessoa que está procurando uma razão de viver, que está procurando algo maior para si. Isso tipifica o homem que anda por vários lugares, estuda várias religiões, tentando encontrar a verdade. E a verdade é Cristo. E se nesta noite, se neste dia, se neste momento você ouviu esse áudio e ainda não se entregou a sua vida a Cristo, decida por entregar sua vida a Cristo, porque Ele é o nosso maior tesouro. Eu espero que esse áudio possa ter tocado o teu coração e que Jesus te abençoe.